Bom dia, meu nome é Flávio Bajon, sou estudante do curso de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da FGV de Sorocaba. Esse trabalho é referente ao módulo de análise de projetos de investimentos do professor Cristóvão. E esse trabalho consiste na apresentação da resenha de um livro Fora da Curva. Esse é um livro recém-lançado, organizado por Florian Bartunek, Juliana Napolitano e o Pierre Moreau. Esse livro ele basicamente traz entrevistas com os principais investidores brasileiros e fala sobre um pouco mais sobre a história, né? O segredo deles, né? O que a gente pode aprender um pouco com a história de cada um deles, né? Então a gente tem o livro hoje, inicia-se com um prefácio do Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann hoje acho que é o maior empresário, maior investidor, né? E empresário brasileiro. Acho que até essa questão dessas palavras, né? Eles mencionam bem no livro que todos esses investidores, além de serem investidores, eles são empreendedores também, né? Então isso faz com que, né, eles conseguiram no decorrer da vida desenvolver, né, um lado profissional bem aguçado. Todos os investidores aqui eles já têm uma carreira profissional de muito sucesso, com mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos nos casos, e tem algumas coisas em comum, que as trajetórias deles sempre foram feitas com muito foco. E eles sempre acabam colocando, né, que é interessante a gente pegar e trabalhar sempre dentro dos mercados que nós conhecemos para depois, né, com a experiência angariada, começar a buscar novos mercados, né? Depois do prefácio do Jorge Paulo Lemann, a gente tem uma introdução que foi escrita por dois dos organizadores do livro, que é o Florian Bartunek e o Pierre Moreau. Após a introdução, antes da introdução mesmo, existe uma apresentação feita pela Juliana Napolitano, ela que foi a responsável pela entrevista de todos os investidores, né? Então a gente está tratando assim, são 10 investidores que tem a sua história contada, né? Então, passando aqui, ó, por o nome deles: o André Jakurski, Antônio Bom Cristiano, Florian Bartunek, o Guilherme Ache, o Guilherme Afonso Ferreira, José Carlos de Reis de Magalhães Neto, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Struberger, Meyer Joseph Nigri e Pedro Damasceno. Basicamente todos os relatos, né, de cada um desses investidores, eles são divididos em 3 etapas, né? Inicialmente é tratada a trajetória da vida, então a gente tem assim um currículo do investidor. Além do seu currículo, a gente tem a história de vida, a trajetória, aqueles momentos onde eles acertaram, alguns momentos onde eles tiveram erros. Acho que isso é bem interessante, né? Todos aqui, eles nunca estão livres de erro, então eu acho que fica claro que, lógico que ninguém precisa aprender errando, mas que precisa aprender com aquele erro que acontece. Então, a primeira etapa de cada uma das entrevistas é em cima da trajetória, contando a história de cada um dos entrevistados. Logo após, a gente tem assim um breve relato informando dicas, né, no caso, sugestões, os conselhos, né? Vamos colocar aqui em cima do livro o que eles, assim, quais são as sugestões de como fazer bons investimentos. Então a gente pega assim informações que a pessoa sugere. Vamos dividir os recursos entre investimentos de mais riscos e menos riscos, para que a gente sempre tenha uma forma de ganhar um patrimônio, nem que seja relativamente menor, mas você sempre está tendo sucesso. Alguma questão também de
como não ficar questão de ficar prevendo o futuro, e sim ficar sempre calculando as probabilidades, buscando gestores que são capazes de conseguir trazer um resultado para você, não apenas no momento onde o mercado anda bem, porque isso aí fica uma situação mais fácil, e sim aqueles que conseguem identificar, até nos momentos, né, de crises, o que fazer. E acho que é até interessante porque todos esses investidores, né, eles trabalharam aqui no Brasil e nesses últimos anos, e a gente tem uma estabilidade econômica, assim, num período mais recente. Todos eles são já investidores de longa data e sempre conseguiram encontrar, no momento de mais dificuldade, oportunidades para poder trazer rendimentos, né? Ficando sempre bem atento no mercado em si. Cada uma das entrevistas, né, depois do momento da passagem da trajetória e também das sugestões, né, das dicas de como fazer um bom investimento, existem sugestões de leituras. Todos os entrevistados, eles passam uma sugestão de leitura, vários livros que para eles, né, trouxe bastante embasamento, trouxe bastante discernimento do que ser feito para poder ter melhores resultados. Então é uma leitura assim bem simples. O livro ele tem aqui 200 páginas, mas você consegue em um dia matar essa leitura, porque a linguagem ela é muito simples. As pessoas que não estão por dentro dos termos de mercado financeiro, elas não vão ter dificuldades em entender, porque no final do livro tem um glossário que vai acabar explicando detalhes também, para poder ter o total discernimento. E outra questão que é bem interessante é que em todos os capítulos, né, você consegue ser contextualizado, porque na trajetória de cada um dos entrevistados, né, eles vão contando os fatos, né, e existe sempre algumas observações, notas de rodapé, contextualizando a situação, no caso da época que está sendo citada no livro. Então é um livro bem bacana, e acho que se a gente tiver a oportunidade de aprender alguma coisa com esses caras que são craques, né, nos investimentos, acho que a gente vai conseguir absorver bastante conhecimento, né, e para poder colocar já algumas coisas em práticas. As dicas que são passadas são dicas assim que eles não vão passar de fato, né, a receita do bolo, mas são alguns toques que são interessantes a nós, como novos investidores, começarmos a ter bastante consciência para poder colocar e aplicar isso aí em prática. Então é isso. Obrigado a todos pela atenção aí, espero que vocês se interessem pelo livro e vão atrás de ler. Ele está disponível já nas livrarias por torno de R$40. Eu indico a leitura. Obrigado.